Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 20 e hoje nós vamos ver o nosso último exemplo de plugins nativos do Cordova, que é o plugin de contatos. A API de plugin de contatos, ela permite que a gente faça algumas operações, como por exemplo, consultar todos os contatos que tem no telefone. Então você pode fazer pesquisa por um determinado contato, ou então você pode obter todos os contatos e esses contatos vão estar num array para que você possa manipular. Então, por exemplo, você pode fazer o display de todos esses contatos dentro de um componente do tipo lista. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é pedir para o usuário escolher um contato da lista, e nós temos um objeto representando esse contato também, que vai ficar pronto para a gente manipular essas informações depois no nosso aplicativo. Por último, nós também podemos criar um contato. Vamos lá então começar com o nosso projeto. Vou começar aqui criando o projeto pelo PhoneGap Developer App. Vou criar aqui o projeto com as informações e a primeira coisa que nós precisamos é, claro, de adicionar o plugin no projeto. Então, de volta para a documentação, aqui na documentação de contatos, é só a gente vir aqui, copiar e fazer a instalação através do terminal. Então aqui, plugin contato, e aqui vamos adicionar o plugin. Plugin adicionado, a gente pode começar a trabalhar no nosso exemplo. Uma coisa importante de se saber aqui com esse plugin é que o plugin de contatos, de todos os plugins nativos do Cordova, ele é o plugin um pouquinho mais complicado de se mexer. Quem assistiu às últimas aulas, que trabalhar com plugins do Cordova não é assim um bicho de 7 cabeças, né? É só seguir a documentação e depois, utilizando, é só você adequar para a necessidade que você tem dentro do seu aplicativo e aí desenvolver a lógica de programação necessária para isso. Só que esse plugin contatos, ele é um pouquinho mais complicado, porque da mesma forma que os outros plugins, ele também tem métodos disponíveis através dos objetos globais. Então a gente pode utilizar esse plugin depois que o device ready for disparado. E nós temos aqui o navigator, como sempre. Se vocês repararam, a maioria dos plugins nós utilizamos esse navigator ponto o nome de algum objeto. No caso do geolocation, foi o geolocation. No caso da câmera, foi a câmera. Aqui no caso de contatos, é o próprio contatos. E nós temos 3 métodos. O método para fazer a busca de todos os contatos, ou um contato em particular, escolher um contato dos contatos existentes, ou então criar um contato. É isso que você consegue fazer. Você não consegue modificar e nem consegue editar nenhum contato. E tem aqui os objetos disponíveis que nós podemos utilizar com esses métodos aqui. Vocês vão ver, por exemplo, que o método create, você precisa passar um objeto contato. E aí, para saber quais são os campos do objeto contato, você tem aqui um ID, display name, name, nickname, os números de telefones, que são um array, os e-mails, os endereços, organizações, aniversário, uma nota, fotos, categoria e a link, né, por exemplo, de um site da pessoa. É importante notar que nem todos esses campos estão disponíveis para todos os sistemas operacionais. Pode ser que o Android não tenha um desses, pode ser que o iOS não tenha, pode ser que o Windows Phone não tenha, qualquer outro sistema operacional que você pretenda utilizar também não tenha. Porém, aqui, o objeto contato de cada sistema operacional é um pouco diferente. O legal desse objeto contact aqui é que ele abstraiu, né, e o PhoneGap vai lá no sistema operacional, pega as informações e atribui para cada atributo desse. Então, pode ser que para um determinado sistema operacional o atributo venha vazio ou venha nulo. Porém, o legal é que está abstraído e nós podemos utilizar essas informações no nosso aplicativo sem ter que se preocupar com o nome do atributo real utilizado pelo Android, por exemplo. O contato possui alguns métodos, como por exemplo, você pode fazer uma cópia desse contato, você pode remover esse contato, e você pode também modificar e salvar esse contato. Então, pela API do navigator.contact, a gente não consegue fazer isso, mas através da persistência do objeto contact, a gente consegue fazer isso. Outras informações aqui, por exemplo, aqui o endereço. O endereço de um contato tem essas informações aqui. E também aqui, olha, tem quais são as plataformas que são suportadas
e exemplos para cada um. Então vamos fazer aqui, olha, um exemplo primeiro do Navigator Contacts Find, que aqui também tem as informações. A gente precisa passar os campos, um callback de sucesso ou de erro e as informações também. Se você quer filtrar, se pode ser múltiplos contatos, quais são os campos, entre outras informações. Então aqui a gente tem um exemplo e nesse exemplo ele está filtrando pelo contato Bob. Vamos tentar fazer um exemplo também no nosso aplicativo para a gente ver como é que funciona. Então eu vou vir aqui no plugin contato, vou abrir o index.html e vou colocar aqui uma div com as informações de contato. Então aqui nós temos 3 parágrafos e nesses parágrafos nós temos 3 botões. Exatamente o mesmo código que a gente fez nos exemplos de alert, de tirar foto, etc. É um parágrafo com um botão que tem um on-click e faz o display aqui. Então nós vamos implementar esses 3 métodos. O primeiro método que nós vamos implementar aqui no nosso index.js é o list contacts. Então aqui dentro nós vamos colocar o código para listar um contato. Vou copiar lá da documentação um próprio exemplo onde nós criamos um objeto que é do tipo das opções de contato, se pode retornar múltiplos contatos, quais são os campos, aqui eu coloquei o ID, e quais são os campos que a gente quer que tenha, então por exemplo, para retornar somente o ID, e aqui os campos que a gente quer buscar, como por exemplo o display name e também o nome da pessoa. E aqui então a gente passa um sucesso e passa um erro. No callback de sucesso, ele retorna um objeto de contatos, que é um array de contatos. Então nós podemos aqui obter a propriedade length do array para mostrar que nós achamos X contatos. E é claro, a gente pode utilizar um for each aqui ou um for e iterar esses contatos e colocar esses contatos em algum componente visual para poder ser mostrado para o usuário. Então só para a gente brincar aqui um pouquinho, vamos ver como é que já está o nosso aplicativo. É o mesmo IP, vou conectar. Então aqui tem 3 botões, eu vou clicar nesse primeiro. Como todo plugin aqui faz acesso nativo, o aplicativo vai pedir se pode acessar os contatos. Se você não permitir, ele não consegue executar a função. Vai para o callback de erro. E se você clicar OK, ele vai dar. Então aqui no meu celular eu tenho 22 contatos. É claro que eu poderia iterar todos esses contatos e mostrar em algum componente visual. Vamos então para o próximo exemplo, que é o de criar um contato. Aqui na função de criar contato, o que nós vamos fazer é vir aqui no exemplo do próprio contato. Nós temos um exemplo aqui. Também eu vou copiar, que aqui ele está criando o contato, e colar aqui. Então aqui o que ele está fazendo? Primeiro ele cria um novo objeto através da API do plugin de contato, seta algumas informações, então vou colocar aqui um AAA test PhoneGap, vou salvar, popular aqui algumas informações, então por exemplo AAA PhoneGap, setar o nome do contato e vai salvar o contato. Na hora de salvar também passa um callback, então vai mostrar uma mensagem de sucesso, e de erro também mostra uma mensagem de erro. Vamos salvar e vamos voltar lá e fazer o teste. Então aqui com o PhoneGap Developer App, só para a gente ver, a gente tem 22 contatos. Vou fazer aqui um touch no Create Contact. Salvou o contato, vou dar um OK, vou vir aqui em Display Contacts de novo, agora tem 23 contatos. Se eu vir aqui nos meus contatos, vocês podem ver que aqui eu tenho AAA PhoneGap e tenho aqui o teste PhoneGap criado. Por último, nós vamos fazer o teste do Pick Contact, então vim aqui e só copiar. Nós temos aqui também a informação. Só que ao invés de um console log, vou colocar aqui um alert com a informação. E aqui ele também faz o stringify, já que o contato é um objeto JavaScript, para a gente poder mostrar num pop-up, precisa de uma forma mais amigável. Então, por enquanto, nós só vamos transformar o JSON em uma string. Então, vamos lá também fazer o teste. Aqui vou fazer o Pick Contact. Abriu.
Vou selecionar o contato e aqui temos então o JSON do contato que a gente criou, que tem o nome, enfim, tem todas as informações aqui que a gente criou anteriormente através do método save do objeto contact. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos o último plugin nativo que nós vamos trabalhar do PhoneGap. Mais pra frente eu vou fazer um exemplo com SQLite, vai ser o outro plugin também que a gente vai aprender. Como vocês podem ver, não tem muito segredo para poder trabalhar com os plugins nativos do PhoneGap. A coisa começa a pegar quando você começa a trabalhar com plugin de terceiros. E aí precisa ter muita calma nessa hora, porque às vezes você precisa de um plugin e o plugin não existe. Se o plugin não existe, você precisa criar. Ou então, às vezes você acha o plugin, porém tem muito tempo que o autor do plugin não dá suporte e você está utilizando uma versão mais nova do PhoneGap. Então, sempre ficar ligado de verificar se o plugin de terceiro que você achou no GitHub ou achou em algum outro site tem compatibilidade com a versão atual do PhoneGap, do Cordova ou do Ionic que você estiver utilizando. Isso é muito importante. A outra dica que eu dou para vocês é, como a gente fez aqui, sempre tentar executar o exemplo da documentação. O exemplo da documentação geralmente é a forma mais simples de você fazer o plugin funcionar. Depois que o plugin estiver funcionando, é só você modificar e colocar ali o código que você precisa para que o funcionamento fique de acordo com os requerimentos do projeto. Como sempre, o código-fonte está no GitHub e a partir da próxima aula a gente já começa a entrar na parte visual dos aplicativos. E a única coisa que está faltando agora para a gente aprender é fazer o build e fazer o upload para as lojas de aplicativos. Do resto, vocês já sabem 80% do que tem aí de PhoneGap. Lembrando que todo o material de apoio também está lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!